mercado brasileiro, em termos de volume de comercialização, tanto de quantidade em reais, ele cresce nos 2 dígitos, né, que a gente chama, né? Ele cresce acima de 10%. É menos que os 30% que o mercado vinha falando há 5, 6 anos atrás. O ritmo de crescimento diminuiu de fato, né? Essa estimativa de crescimento que o mercado faz é uma estimativa que a fonte de informação é o Euromonitor. Então lá nos relatórios do Euromonitor tem para vários produtos. Então você tem para comercialização de FLV, ovos e tal. É um número bem geral, tá? Que eles conseguem compor porque eles têm acesso às grandes redes. Então é a partir desse acesso às grandes redes que o Euromonitor consegue fazer uma estimativa do crescimento, tá? Então assim, e o dado deles tem apontado para um ritmo de diminuição do crescimento, mas cresce, né? Então assim, é um mercado em crescimento, é um mercado mais maduro, porque a gente tem normas cada vez melhores também, a gente tem mais empresas atuando em toda a cadeia, né? Então a gente tem muita empresa nova entrando na parte de defensivos biológicos, de adubos orgânicos, coisa que não tinha há 10 anos atrás. Então o mercado cresce num ritmo menor, né? Em grande medida o mercado só cresce nesse ritmo menor porque o consumo no Brasil é estrangulado. Então isso que é importante dizer. Não é que não se tem capacidade de se produzir orgânico, né? Hoje a gente tem uma base produtiva que eu falo que é ociosa, né? Então a Milpa chegou a fazer estimativas de que 50%, 60% da área certificada é ociosa, né? É um número que a gente pode melhorar, mas assim, as nossas análises, ela é pessimista, porque o produtor tem a área certificada e não produz. Dá para aumentar essa produção. O produtor, em parte da ocasião, não tem um capital necessário, mas ele conseguiria ter acesso ao capital, né? Daria para ele ter acesso a esse capital. Mas assim, a gente tem uma ociosidade diária, então o mercado também não cresce porque o consumo está estrangulado, né? Então, por exemplo, o produtor de tomate que colhe X toneladas ou X quilos por semana, ele não consegue aumentar o volume dele comercializado, porque a cadeia de orgânico, diferente da do convencional, é uma cadeia planejada. Ela não trabalha na oferta, na sobra. Então, ou seja, se uma empresa está começando agora, se você é uma empresa que está começando nesse momento, se planeje para começar a faturar e vender orgânico em 2023. Porque o produtor vai se planejar para você entrar na cadeia dele, né? Então se você vai vender, vai fazer molho, se planeje, porque o tomate não vai cair do nada na sua indústria, percebe? Então como a cadeia é uma cadeia planejada, o produtor não consegue também escoar o volume adicional com facilidade, né? E diferente do convencional, o nosso mercado, as nossas possibilidades são menores. No convencional existe a cadeia muito mais ramificada, ou seja, se o produto dele se o tomate não foi para mesa, vai para molho, se não foi para molho, vai para ração animal, entendeu? Então assim, alguma coisa se faz com esse tomate. O cara perder não perde, percebe? Então assim, existem muitos subprodutos que se pode fazer, né? De mandioca, de milho, né? Se vende casca de café. Percebe? Então o agronegócio convencional ele que tem muito mais possibilidades em termos de mercado, tá? O cara não vai perder o produto dele, tá certo? No orgânico não, se o cara aumentar o volume dele comercializado, para quem ele vai vender, né? Então aqui no estado de São Paulo a gente tem alguns cases de fracasso justamente por essa situação, onde o produtor chegou a investir milhões na produção de tomate. Na hora de vender essa produção, o contratante foi para trás. Aí eu não vou dar nomes porque são grandes empresas, mas assim, aconteceu, percebe? Porque justamente na cadeia de orgânicos há planejamento. Então a gente está começando 2022 e se você está começando, você precisa se planejar para o fim desse ano, para o ano que vem. Porque o que está sendo colhido agora é planejamento do ano passado. O produtor orgânico não trabalha na sobra, é isso que eu costumo dizer. Ele não corre risco. Então, se você for lá, fez uma programação, fez uma parceria, ele vai te produzir aquilo que você precisa. Ele não vai produzir mais. Porque ele não vai deixar produto na sobra, porque ele vai segurar o preço dele também. Ele não quer ter que ficar barganhando o preço no mercado. Nenhum produtor quer. O produtor orgânico consegue fazer isso. O produtor orgânico ele consegue ter a possibilidade de
negociar o preço do mercado, diferente do produtor convencional, que está a todo momento com a pressão de preço em cima dele, porque o preço flutua ao longo do ano, percebe? Então assim, esse que é o ponto, tá? Então planejamento é o que existe dentro da cadeia de orgânicos, né? As empresas, das microempresas pequenininhas, de fundo de quintal, até os grandes players, todos eles planejam safra. Essa é uma cultura do orgânico, planejamento.